Obrigado. Oi. Obrigado, irmãos e irmãs. Eu cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Depois desses louvores maravilhosos, vamos convidar as crianças aqui presentes a saírem para a sua classe até 8 anos. Crianças até 8 anos podem sair agora com a tia Paloma. Hoje vai ter discipulado, Vini? Não? Ok, então. Hoje é folga, né? Feriado. Na próxima quinta-feira, as aulas do discipulado estarão reiniciando. Amém? Glória a Deus. Existe uma pergunta que, nesse feriado, poderia até ser desnecessária de ser feita. Mas eu vou fazer assim mesmo. A pergunta é: quem aqui possui alguém que já partiu desta terra e que você gostaria muito que fosse trazido de volta? Que pergunta desnecessária, não é verdade? Praticamente todos nós temos alguém, um ente querido que já partiu do nosso meio, já saiu do nosso convívio. Nós gostaríamos muito que ele fosse trazido de volta. E isso porque a dor da saudade de alguém que já partiu é uma das maiores que existe na face da terra. E eu digo isso por experiência própria. Por eu mesmo já ter perdido amigos, por já ter perdido parentes, e também pelos inúmeros funerais dos quais eu já participei como pastor, e eu fui capaz de ver a dor que é a dor da saudade de alguém que já partiu. Dor essa que parece que fica pior do sepultamento para frente. Porque até que o enterro, o sepultamento aconteça, parece que ainda tem aquela esperança de um milagre, a esperança de um retorno. Mas quando o sepultamento acontece, a partir daí, aquela dor parece que ela fica ainda mais aguda, ela fica ainda mais forte. E é por isso que nessa noite eu quero convidar a meditarmos em uma família que experimentou essa dor. E nós queremos aprender algumas lições com eles. Por favor, abra a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo de número 11. Evangelho de João, capítulo de número 11. Esse capítulo vai enfatizar alguns momentos cruciais na vida de um homem chamado Lázaro. Evangelho de João, capítulo de número 11. E o primeiro momento na vida de Lázaro que é narrado aqui é quando Lázaro está enfermo, quando Lázaro está doente. Vamos começar lendo os versos de 1 a 6. Evangelho de João, capítulo de número 11, versos de 1 a 6. Como é bom ver cada um dos irmãos aqui neste feriado, dia 2 de novembro, para juntos meditarmos na palavra do Senhor. Vocês estão me ouvindo bem? Amém. Glória a Deus. João, capítulo 11, versos de 1 a 6. Diz assim a palavra do Senhor. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas.
Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Verso número 5, ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e amado Pai, preciosa, Senhor, é a Tua palavra, poderosa, viva, eficaz. Ela, Senhor, é o pão que nos alimenta. Através dela o Senhor nos sustenta, o Senhor nos fortalece, o Senhor nos orienta, o Senhor nos corrige, o Senhor nos consola. É por isso, Senhor, que nesta noite nós te somos gratos por esta palavra que o Senhor trouxe aos nossos corações, suplicando, Pai, que o Teu Espírito Santo agora opere milagres, pois o ser humano, ele não tem nada para dizer a outro ser humano. É o Senhor quem tem algo a dizer aos nossos corações, que vale a pena ser ouvido e guardado, Pai. Então eu peço que o Senhor fale conosco, que o Senhor fale a nossa necessidade neste momento, pois nós pedimos isso com fé, e por isso nós já agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Hoje nós cantamos sobre o amor de Deus, não foi? E quem aqui já chegou a duvidar, em algum momento da sua vida, do amor de Deus por você? Não tenha vergonha. Quem aqui já chegou a duvidar alguma vez do amor de Deus, que Deus realmente te amava? Levanta a mão. Esses versos que nós lemos, eles falam sobre 3 irmãos que eram amados por Deus, que eram amados por Jesus. Um homem e 2 mulheres, Lázaro e suas irmãs, Marta e Maria. É claro que esses 3 irmãos, eles também amavam Jesus, porque a Bíblia vai falar um pouco sobre eles. Por exemplo, as 2 irmãs, Marta e Maria, foram aquelas que em determinado momento receberam Jesus na sua casa, e uma delas ficou realizando as tarefas do lar, enquanto a outra ficou aos pés de Jesus, ouvindo os seus ensinamentos. São essas 2 irmãs aqui do nosso texto. Uma delas, inclusive, Maria, vai ser aquela que no capítulo seguinte, no capítulo 12, aqui mesmo do Evangelho de João, vai derramar perfume aos pés de Jesus e vai ungir os pés do nosso Senhor. Lázaro, ele não era tão conhecido. Ele vai ficar mais conhecido a partir de agora. Mas nós temos aqui uma família, 3 irmãos, que amavam Jesus. Alguns dizem até que eles tinham posses. Eles eram uma família de posses. E por isso Jesus se hospedava na casa deles muitas e muitas vezes. Porém, o que o texto enfatiza aqui não é o amor deles por Jesus, e sim o amor de Jesus por eles. Pelo menos 2 vezes o texto vai enfatizar que Lázaro era amado por Jesus, que não apenas ele, mas as suas irmãs também eram amados pelo Senhor. Aí eu pergunto para vocês, existe algo de anormal? Existe algo de estranho em a Bíblia dizer que Jesus amava algumas pessoas? É claro que Jesus ama todos, sem distinção. João 3,16, inclusive, vai dizer que Deus amou o mundo inteiro. Mas aqui é enfatizado ainda mais o amor do Senhor. E a pergunta que eu faço é, existe algo de estranho em Jesus amar alguém? Não. É natural de Deus amar. O que não é normal, pelo menos na nossa visão, é o que o texto diz que Jesus fala e que Jesus faz com aqueles
a quem ele ama. O que é que Jesus fala? Lázaro adoeceu. Lázaro estava enfermo. E as irmãs de Jesus mandam avisar. E elas ainda dizem: Jesus está enfermo, está doente, aquele a quem tu amas. Ou seja, elas queriam que Jesus viesse até o encontro deles. Elas queriam que Jesus corresse e fizesse algo. Aquele a quem o Senhor ama está enfermo, está doente. Aí sabe o que Jesus diz? Não. Essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus. Irmãos, e por que isso é estranho? Porque nós, muitas vezes, temos uma ideia limitada do que glorifica a Deus. Nós normalmente só achamos que as coisas agradáveis servem para a glória do Senhor. Mas o plano de Deus, ele é mais abrangente do que o nosso. O plano de Deus, aqui Jesus está dizendo que coisas desagradáveis aos nossos olhos também podem servir para a glória de Deus. Não é apenas a cura que glorifica a Deus, não. Muitas vezes a doença também pode glorificar ao Senhor. Isso é muito parecido com o que Jesus disse acerca do cego. Cego de nascença. Quando eles estavam passando, Jesus e os seus discípulos, e eles se depararam com um cego que nasceu assim. E os discípulos perguntaram: Jesus, quem foi que pecou para que ele nascesse cego? Porque isso é uma doença. E na nossa mente, doença é consequência de pecado. Na visão de muitos, toda doença é consequência de pecado. Nós adoecemos porque nós fizemos algo errado. Mas Jesus diz: nem ele pecou, nem os pais dele pecaram, mas para que se manifeste nele a glória de Deus. Vocês estão com a visão errada. Essa cegueira, ela tem um propósito. E o propósito é trazer glória para Deus. Existem cegueiras que trazem glória para Deus. Existem doenças que trazem glória para Deus. Existem coisas difíceis que vão trazer glória para Deus. Mas é estranho Jesus dizer isso. Essa doença, daquele a quem eu amo, é para a glória de Deus. E não apenas o que Jesus diz é estranho, mas também o que Jesus faz. Porque mesmo depois do texto repetir que Jesus amava Lázaro, que Jesus amava Marta, que Jesus amava Maria, verso 6 diz: ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Primeiro, essa passagem associa amor ou glória à doença. É estranho. E aí a passagem associa, liga também, aqui, amor à demora. Ei, se está demorando, é porque não ama. Se está custando, é porque, o que a gente pensa? Não, Deus não se importa mais comigo. Porque se ele se importasse, ele já teria resolvido o meu problema. Ele já teria respondido a minha oração. Ele já teria dado uma resposta para a minha causa. Se Deus me ama, por que está demorando? Aqui diz que mesmo depois de saber que Lázaro estava doente, o que foi que Jesus fez? Correu para onde Lázaro estava? Não. De propósito, ele demorou mais 2 dias. Então, sabe o que eu aprendo aqui? É que existem coisas que nós não vamos entender sobre o que Deus fala
e sobre o que Deus faz. Nós não vamos entender como o amor de Deus vai falar, fazer certas coisas nas nossas vidas. Talvez nesse momento, Deus está permitindo coisas difíceis. Talvez Deus está permitindo uma doença. Talvez Deus está permitindo por algum momento uma enfermidade. Isso está fazendo talvez até você enfraquecer em relação à sua fé no amor e no poder de Deus por você. Afinal de contas, por que Deus permite isso? Se Ele nos ama. Será que esse texto vai dar uma resposta para nós? Será que Deus tem resposta para mim, para você aqui nessa passagem? Vamos continuar a leitura. Porque primeiro fala sobre a doença de Lázaro. Aí essa doença, ela evolui para algo mais difícil, chamado morte. Vamos ler os versos 7 a 16. Depois de 2 dias, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos, que não entendiam muita coisa do que Jesus falava: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falava com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Irmãos, Jesus espera 2 dias, depois de ouvir a notícia de que Lázaro está doente. Ele aguarda mais 2 dias. E quando os 2 dias se passam, Jesus diz: vamos ver Lázaro, vamos outra vez para a Judeia. A Judeia era o local onde dias atrás os fariseus tinham procurado apedrejar Jesus. Então era muito estranho que Jesus agora dissesse: vamos voltar para o lugar onde nós fomos maltratados. Os discípulos então não entendem como é que Jesus quer ir a lugares onde ele não é bem-vindo. Isso é outra coisa que muitas vezes nós não entendemos. Por que Jesus ia a lugares onde as pessoas não queriam que ele fosse? Mas se estavam procurando te apedrejar, Jesus, por que você vai querer voltar para lá, para a Judeia? E aí Jesus responde, mostrando a sua confiança, de que só vai acontecer aquilo que Deus permite, na hora que Deus permite. As horas do dia são 12, se você andar de dia, você não tropeça, só se você andar de noite. Ele estava mostrando que as coisas só vão acontecer, igreja, quando Deus quer. Só vão acontecer coisas ruins quando Deus permite. Se nós andarmos de dia, ou seja, na vontade de Deus, nada vai acontecer conosco. Então Jesus agora diz: nosso amigo Lázaro adormeceu, é por isso que nós vamos para lá. E eu vou lá para despertar ele. Adormecer na Bíblia é a palavra normalmente usada para dizer que um crente morreu. O crente está dormindo. E os discípulos que não entendiam muito das coisas de Deus, sempre entendiam errado. Disseram: mas se ele está dormindo, vai ficar bem. É importante a pessoa doente adormecer, descansar mesmo. Aí Jesus diz: não, vocês não entenderam. Lázaro morreu. Lázaro está morto.
E eu estou feliz, porque ele morreu sem que nós estivéssemos lá. Porque vocês vão ver o que vai acontecer e vocês vão crer no poder de Deus. Nós vamos lá agora. Nós vamos até o nosso amigo que está morto. E aí quando Tomé, vocês sabem quem é Tomé na Bíblia, aquele que duvida, aquele que quer ver para crer, disse: vamos nós também morrermos com ele. Olha o pessimismo de Tomé, né? Olha a fé que Tomé tem. Olha, o Jesus vai lá para ressuscitar o meu amigo Lázaro. Não, ele morreu, ele é o primeiro, nós seremos os próximos. Vamos lá também morrer com ele? Olha como muitas vezes nós agimos em meio às circunstâncias. Pessoas negativas, pessoas pessimistas, pessoas que só esperam o pior das situações. Deus está dando uma oportunidade de algo extraordinário acontecer, de nós vermos algo incrível aos nossos olhos. E nós pensamos em quê? Nós pensamos sempre no pior. Não, mas isso não vai dar certo. Ah, mas isso não vai combinar. Ah, mas é esse espírito de Tomé que existe dentro de mim e dentro de você. Isso nos leva então ao terceiro momento da vida de Lázaro, que é narrado aqui, que é o momento em que Lázaro volta a viver. A ressurreição de Lázaro. A partir do verso de número 17 até o 46. João 11 e 17 diz assim: chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios, perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria, para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, o que foi que ela fez? Saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, presta atenção, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Acreditas, crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Verso 28. Tendo dito isto, retirou-se, chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem ver. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mais uma vez o amor de Jesus aqui sendo enfatizado. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse?
Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Meu Pai. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Verso 44. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto no lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus, que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Irmão, Jesus chega em Betânia e Lázaro não está mais doente e ele não está apenas morto. Agora Lázaro já está sepultado há quantos dias? Havia 4 dias. Como Betânia era perto de Jerusalém, muitos religiosos vieram até a casa de Marta e Maria para consolar. Quando então uma das irmãs fica sabendo que Jesus estava ali, ela corre até o encontro do Senhor. Qual das duas? Olha que interessante. Lembra do episódio anterior, no qual Jesus vem até a casa de Marta e de Maria? Qual é a decisão que Marta toma? De cuidar da casa, de realizar os afazeres. Maria fica assentada aos pés do Senhor. Marta não, fica se ocupando. Agora, quando Jesus aparece, a primeira que vem ao encontro de Jesus, quem é? É Marta. Marta aprendeu que Jesus sempre deve ter a prioridade na nossa vida. Ela que estava ocupada com tantas coisas, agora é a primeira a sair de sua casa e ir até o encontro do Senhor. Marta estava aprendendo a importância que Jesus Cristo tinha na sua vida. Porém, quando ela chega até o Senhor, em um tom de reclamação, quase um desabafo, ela diz: ah, Senhor, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Se o Senhor tivesse presente, o Senhor teria curado meu irmão, ele não teria partido. Mas agora eu sei que tudo que o Senhor pedir ao Pai, o Pai vai te conceder. Talvez ela dizendo: se o Senhor pedir para Lázaro ficar pertinho do Pai, ele vai ficar. Aí Jesus se dirige a ela e diz: Marta, o teu irmão vai ressuscitar. E ela diz: eu sei. Eu sei que no último dia o meu irmão vai ressuscitar. Nós cremos nisso, Senhor. Mais uma vez, um ser humano ouve a palavra de Jesus, mas não entende o que ele está falando. Aí Jesus diz o que ele é: Marta, eu sou, eu não serei, eu não fui, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você precisa entender algo sobre mim, Marta. Eu não serei, eu não fui, eu sou. Eu sou a vida, eu sou a ressurreição. Eu dou vida quando eu quero, a quem eu quero. Como ele queria que Marta entendesse isso, ele ainda pergunta: você crê?
É como se Jesus estivesse perguntando para mim, para você: você crê nisso que nós acabamos de ler? Do fundo do seu coração? E ela diz: eu creio, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. E a história fica em suspense em relação ao que vai acontecer. Marta se retira, vai até a sua irmã e diz: olha, o mestre chegou e ele está te chamando. Agora sim, Maria corre até Jesus. E todos pensam que ela vai para o túmulo chorar. E quando ela vê o Senhor, ela repete, parece que elas combinaram. Quando Jesus vier, a gente vai dizer a mesma coisa para ele, tá bom? Vai ser um coral. Ela diz a mesma frase: Senhor, se estiveras aqui, o meu irmão não teria encontrado esse fim trágico. Elas olham para trás, para o que Jesus não fez, porque Jesus não veio. Porque Jesus não estava presente. Se ele tivesse feito algo, isso não teria acontecido. Meu parente não teria morrido, porque o Senhor não operou. Jesus, vendo-a chorar, ficou comovido. E aí ele perguntou: onde foi que vocês o sepultaram? E eles o levaram até lá. E Jesus chorou. Menor versículo do Novo Testamento. Jesus chorou. E aí os judeus olham Jesus chorando e dizem: como ele amava Lázaro. Mas alguns dizem: é? Mas ele não curou o cego? Aquele que curou o cego não poderia ter impedido que Lázaro morresse pela terceira vez. Alguém diz que se ele tivesse feito algo, Lázaro não teria morrido. Parece uma estrofe sendo cantada. Não teria morrido. Jesus se agita novamente, se encaminha ao túmulo, ordena que tirem a pedra. E como se eles pensassem que Jesus queria só ver o morto. Uma das irmãs diz: Senhor, já está cheirando é mal. Olha a incredulidade, igreja. Jesus caminhando para um milagre e a irmã duvidando do milagre. Já cheira mal, Senhor. E aí Jesus pergunta: eu não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Olha sobre qual vida eu estava falando. E aí Jesus ora. Eles tiram a pedra e Jesus ora agradecendo ao Pai, porque Ele sempre o ouve. Obrigado, Pai, porque o Senhor sempre me ouve. Depois disso ele diz: Lázaro, vem para fora. Jesus fala com o morto. Mas o morto passa a viver. Lázaro sai. E aí os pés e as mãos dele estão ligados com ataduras. O rosto envolto no lenço. Se fosse Halloween, ia dizer que era fantasia. Mas não, era Lázaro. E aí muitos que veem aquilo, Jesus manda desatar. E aqueles que veem aquilo, creem em Jesus. Outros, porém, vão ter com os fariseus. Não acreditam nem vendo a ressurreição de um morto. Irmãos, o que é que nós vemos aqui? Nesses versos finais dessa passagem. Aqui nós vemos a fé que muitas vezes nós temos em Jesus. Porque Marta tinha fé em Jesus. Ou não tinha? Maria tinha fé em Jesus. Algumas pessoas que estavam ali tinham fé em Jesus. Mas sabe como muitas vezes é a nossa fé? É uma fé limitada. É uma fé que limita o agir de Deus. Eles criam que Jesus tinha poder para curar. E só. Se o Senhor estivesse aqui, o Senhor teria curado. E assim muitas vezes é a nossa fé em Deus. Nós temos fé em Deus. Para algumas coisas sim. E para outras coisas não.
Nós temos fé em Deus em alguns momentos, sim, em outros momentos, não. Para algumas pessoas, sim, para outras pessoas, não. Em relação a certas coisas e não em relação a outras coisas. É a nossa fé limitando o agir de Deus. É mais ou menos como se nós pegássemos Deus e o colocássemos dentro de uma caixa. Então Deus é desse tamanho, Deus cabe aqui, nas minhas expectativas. Está aqui, ó. Deus é isso aqui. Deus está aqui dentro. Deus age do jeito que eu acho que é para Ele agir. E pronto, apenas isso. Nós colocamos Deus numa caixa, nós limitamos o agir de Deus. Por exemplo, às vezes nós limitamos Deus em relação ao tempo dele agir. Ah, Deus pode dar um filho para uma mulher até que idade, igreja? Ah, até, a medicina diz que até os 40 anos, por exemplo. Passou dos 40, Deus podia ter me dado um filho. Deus pode dar um filho até os 40 só? Deus não é limitado em relação ao tempo. Muitas vezes nós limitamos Deus em relação ao tempo. Até ontem, Senhor, dava para ter resolvido. Mas Deus está querendo resolver hoje. Deus vai querer resolver amanhã. Porque não é no meu tempo, nem no teu tempo. É no tempo dEle. Às vezes nós limitamos Deus em relação aos instrumentos. Deus só fala comigo se for através do fulano de tal. Deus só usa o fulano. Deus só usa a cicrana. Cuidado. Até uma jumenta Deus usa quando Ele quer. Deus fala conosco até através de um animal. Se Deus quiser, Ele fala comigo e contigo através de um descrente lá no meio da rua. Não, mas Deus só fala comigo no culto tal, através do fulano de tal. Não. Não limita os instrumentos que Deus usa, porque Deus usa quem Ele quer, quando Ele quer, da forma que Ele quer, para falar comigo e para falar contigo. Então esteja atento. Esteja atento. Porque no meio dos incrédulos, Deus pode levantar alguém para falar comigo e contigo. Eu já tive experiência assim. De Deus usar incrédulos para falar comigo. E o meu pai falou melhor do que um crente. Por quê? Porque Deus pega a pessoa, Deus usa a pessoa e ele não sabe que está sendo usado. Mas você sabe que Deus está usando. É ou não é assim? Quantas vezes Deus já nos falou através das pessoas menos prováveis? Às vezes nós limitamos Deus acerca do método. Deus só vai agir na minha vida se for desse jeito. Se for dessa maneira. Eu já sei como é. Eu sei qual é o método que Deus usa. Aí Deus quer usar outro método e você não vê que Deus está usando outro método. A Bíblia diz que Deus curou vários cegos. Qual era o padrão de Deus para usar um cego? Para curar um cego? Não tinha. Deus curava cegos como Ele queria curar. Alguns Ele falava. Uns eram instantaneamente. Outros eram em passos. Em sessões. Teve até um que Ele fez lama para curar o olho do cego. Aí um professor meu costumava dizer, imagina, 2 cegos curados por Jesus se encontrando. Aí olha, eu sou seguidor de Jesus, o outro, eu também. Eu era cego, eu também. Como foi que Jesus te curou? Ele
se aproximou de mim e apenas disse: seja curado. E eu fui. Ah, pois comigo foi diferente. Ele cuspiu no chão, fez lama, passou nos meus olhos e mandou eu ir me lavar. E eu fiquei curado. Estranho a forma como ele te curou, né? Estranho foi a forma como ele te curou. Será que foi Jesus mesmo que te curou? Porque ele me curou assim, mas ele te curou de outra forma. Aí eles saíram dali e cada um fundou uma igreja. A igreja de um era Jesus cura na hora. A igreja do outro era igreja Jesus cura fazendo lama. Irmãos, nós somos assim. Nós queremos limitar o agir de Deus. Deus só cura se for dessa forma. Deus só opera se for desta forma. Deus só fala se for assim. Deus só age se for assim. Não! Deus age como Ele quer. Então elas disseram: Senhor, se o Senhor não estivesse, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. A outra: meu irmão não teria morrido. Os outros: ele não teria morrido. Mas Jesus queria fazer algo depois da morte. Jesus cura sim, mas ele queria mostrar que ele também ressuscita. Então não crê no agir de Deus apenas a determinado ponto, não. Jesus restaura fulano, esse aí eu creio. Mas esse aqui, com cabelo grande, cheio de tatuagem. O Jesus que cura. O que cresceu na igreja, que salva. Também é aquele que salva o que nunca colocou os pés numa igreja, e a primeira vez que colocar, já vai vir quebrantado para aceitar ao Senhor. Não podemos limitar o agir de Deus. Talvez você está crendo em Jesus para alguns problemas, mas para outros você já desistiu. É que nem Marta e Maria, já está morto. Não estou dizendo que agora em todo funeral que a gente for, a gente vai achar que Jesus vai ressuscitar o morto. Não enterra não. O pastor pregou que a gente tem que crer. Não. Mas irmãos, às vezes haverão sinais. Às vezes não, sempre. Porque Jesus está falando. Jesus falou o que ia fazer? Sim. Jesus está falando. Jesus está falando o que vai fazer e a gente rejeitando. Jesus está mostrando o que vai fazer e a gente duvidando. Então não é que agora a gente vai determinar o que Deus vai fazer, não. Mas Ele muitas vezes vai nos dar sinais do que Ele está querendo operar na nossa vida, do milagre que Ele está querendo operar, e nós vamos aceitar o que Deus está falando e o que Deus está fazendo. Ele falou isso. Senhor, me explica. O que o Senhor está querendo fazer? Eis-me aqui, eu acredito. Deus está mandando tirar a pedra. E o crente está dizendo: não, já está cheirando mal, não tem mais jeito não, Senhor. Deus manda tirar a pedra porque o milagre vai acontecer. E o crente diz: não, Senhor. Se Deus mandou tirar a pedra, é porque algo Ele está para fazer. Acredita e tem fé no Senhor. Se Ele está mostrando, se Ele está falando, se Ele está indicando, nossa atitude deve ser: sim, Senhor, faz o que Tu quiseres. Então, se o poder de Deus é completo, porque o poder de Deus não é para umas coisas sim e outras não. Não é só para a doença, não. É para qualquer problema. É para qualquer dificuldade, inclusive essa que você está enfrentando agora. O poder de Deus
pode curar isso aí também, pode resolver isso aí também, pode tocar nessa pessoa também. Ah, mas eu estou quase cego. Nem que você tivesse totalmente. Ah, mas eu estou quase morto. Se já tivesse 4 dias enterrado. Ele pode, amém, igreja? Vamos crer. Se o poder de Jesus é completo, como é que deve ser a nossa fé? Pela metade. Não, completa também. Senhor, a minha fé é pequena, aumenta a minha fé. Joga fora a caixa. Jesus não está em caixa. Jesus, nem os céus dos céus podem contê-lo, que dirá uma caixa que a gente inventa. Então Jesus é maior do que tudo. Ele não é limitado a nada. Vamos crer no que Ele está querendo fazer. Então aqui mostra o poder que nós devemos ter em Jesus. Mas aqui também eu vejo qual é o propósito do Senhor. Uma lição muito importante sobre o propósito de Deus. Qual é, pastor? O propósito de Jesus é perfeito. Irmãos, porque muitas vezes vão acontecer coisas que a gente não vai entender. Talvez estão acontecendo coisas agora, que a sua vontade é ligar para o pastor e perguntar por que está acontecendo. E o pastor não vai saber responder. Porque tem coisa que nós não vamos entender agora. Doenças, desemprego, rejeição, dificuldade, problemas financeiros, problemas familiares, problemas físicos. E a gente não vai entender. A pergunta é: nós estamos colocando a nossa fé em Jesus? Porque se nós estivermos, 2 coisas vão acontecer na nossa vida. Primeiro, todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. Até o que nós não queremos aceitar. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa fase difícil, esse momento difícil, essa área difícil, essa pessoa difícil, se você tem colocado a sua fé em Jesus, está caminhando para um propósito perfeito de Deus na minha vida e na sua vida. Por que Jesus esperou? Quando soube que Lázaro estava doente, por que ele não foi? Por que ele não operou na hora que você orou? Porque ele não deu aquilo que você pediu. É o propósito perfeito de Deus. E aí, no final nós vemos o que acontece. Ele esperou Lázaro morrer. Porque ele não amava Lázaro? Não. Porque ele ia ressuscitar aquele que morreu. Existem coisas que Deus vai esperar morrer na minha vida e na tua vida, para depois Ele mesmo ressuscitar. Então, o plano, o propósito de Deus é perfeito. Na hora certa, aquilo vai cooperar para o nosso bem. Quem aqui já pediu algo a Deus e se arrepende de ter pedido? Olhando para trás, se Jesus tivesse te dado, como é que você estava agora? Você estava aqui? Eu pedi tanta coisa a Jesus que Deus não me deu. E eu agradeço porque Ele não deu. Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Está difícil agora? Espera. Vai ser para o teu bem. Existem atrasos que são para o nosso bem. Existem problemas mecânicos que são para o nosso bem. Existem demissões que são para o nosso bem. Existem términos de relacionamento que são para o nosso bem. Na hora, a gente não entende. Mas Deus vai mostrar que sim.
Mas não apenas isso vai acontecer. Nós podemos ter certeza também de que tudo que está acontecendo conosco servirá para a glória de Deus. Jesus permitiu a morte de um amigo, porque ele sabia que aquilo traria glória para Deus. Existem coisas difíceis, terremotos, acontecendo nas nossas vidas. Sabe por quê? Porque Deus sabe que tem um parente que só vai se converter por causa disso. Existem amigos, conhecidos, que estão olhando para mim e para você agora, e que só vão se converter depois que nós passarmos por aquilo que nós não gostaríamos de passar. Vai ser para a glória do Senhor. É Deus nos moldando, é Deus nos preparando para algo maior que Ele está preparando e que vai trazer mais honra e mais glória para Ele. Inclusive, esse texto fala sobre Lázaro. E eu queria terminar dizendo que ele também fala sobre cada um de nós. Porque aqui eu não vejo apenas a trajetória de Lázaro. Aqui eu vejo também a trajetória de todo crente. Assim como Lázaro, nós também vamos passar por coisas desagradáveis na terra. Sim ou não? Vamos passar por doenças? Muitas vezes. Por dificuldades? Muitas vezes. Vai parecer que Deus se ausentou? Sim. Vai parecer que Deus não nos ama? Sim. E se Ele não voltar logo, daqui a 100 anos ou menos, nós também já estaremos sepultados. Mas, assim como Lázaro foi ressuscitado, a morte não será o capítulo final da vida de quem crê. Jesus disse: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus diz: está chegando a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem, viverão. Um dia, se Jesus não voltar, nós morreremos. Nós experimentaremos a morte, o castigo pelo pecado. Mas a palavra também de Deus também diz que assim como Ele fez com Lázaro, Ele fará comigo e Ele fará contigo. Ele nos levantará dos mortos. Nós ouviremos a voz do Filho de Deus. Nós ouviremos Ele chamar o nosso nome. O meu nome eu ouvirei Jesus chamar. E ainda que eu esteja morto, Ele me fará ouvir. E eu voltarei a viver. O crente não é um coitado. O crente é um destinado à vida eterna. Essa é a trajetória daquele que crê em Jesus. Continua crendo no Senhor. Se a situação está difícil, continua crendo. Pastor, mas estava difícil e agora está pior. Glória a Deus. Grande vai ser o milagre na tua vida. Deus está preparando algo maior do que seria quando estava difícil. Se está mais difícil agora, é porque o milagre será ainda maior. Quanto mais difícil ficar, maior vai ser a obra de Deus para ressuscitar o que quer que aconteça. Então continua crendo no Senhor. Continua crendo no Senhor em relação à tua vida. Em relação ao problema que você esteja enfrentando, seja ele qual for, uma enfermidade, continua crendo, Ele pode curar. Em relação a um parente teu, nunca diga no seu coração: não, mas esse não tem mais jeito. É ele que Jesus pode alcançar para a glória dele. É nele que Jesus está operando neste momento enquanto você está orando. Continua crendo: Senhor, eu não limito o teu poder. Se o Senhor me alcançou, o Senhor também pode alcançar. Ah, mas ele não vem para a igreja Ágape. Ah, mas ele não vai para a igreja tal. Não limita Deus em local. Não limita Deus em tempo. Não limita Deus em maneira. Onde Deus quiser pegar essa pessoa, Ele pega. Creia, creia, creia. Até dormindo, Deus fala com ela, se Ele quiser. Continua crendo, continua orando.
grandes coisas o Senhor fará. Se creres, verás a glória de Deus. Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus e amado Pai, o Senhor sabe, Pai, que eu até convidei irmãos para estarem ministrando a palavra hoje. Mas, Pai, não foi possível que eles estivessem aqui. Então, Senhor, eu penso que era essa a palavra que o Senhor queria que fosse trazida à igreja hoje. Era essa palavra que alguém aqui precisava ouvir, Senhor. Talvez alguém que tem enfrentado doenças. Talvez alguém que tem sofrido com a morte. Possivelmente até de alguém que era crente, Pai, ou que pode ter se convertido na última hora. A Tua palavra diz que o Senhor vai ressuscitar esta pessoa. E se nós crermos em Ti, nós também, Pai, nos encontraremos. Então agora ajuda-nos a não termos a fé de Marta, de Maria. Uma fé que limita o Senhor, que o Senhor só pode agir em determinadas áreas, que o Senhor só pode agir até determinado ponto, até determinado momento. Se passar daquele momento, o Senhor não age mais. E muitas vezes o Senhor não age no momento que a gente espera, justamente para mostrar que não é como a gente espera, é como o Senhor planejou. Então, Pai, continua falando aos nossos corações, que nós nos arrependamos da nossa tão pequena fé, Pai, e que possamos continuar confiando em Ti, não de uma forma limitada, mas de uma forma plena, para a honra e para a glória do Teu nome. É que eu peço e agradeço. Amém, amém e amém. Glória a Deus.